Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. A gente vem expondo, esse livro de forma sequencial. E hoje entramos, portanto, no capítulo 3 e vamos meditar do verso 1 ao verso 4. Acompanhe a leitura. Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Feche seus olhos, ore mais uma vez. Senhor nosso Deus, somos gratos pelo culto até esse momento, Pai. Mas, mais uma vez, intercedemos a Ti, pedimos ao Senhor que venha iluminar as nossas mentes, Senhor. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, venha ser o mesmo Espírito a iluminar a nossa mente, ó Deus, para compreender. Que o Senhor, apesar de mim, venha falar, Pai, a cada coração aqui presente nessa noite, ó Deus. Essa é a nossa oração. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, imaginem comigo uma seguinte cena. Pensem comigo, irmãos, visualizem comigo. Uma pessoa está caminhando numa trilha, faz horas que ela anda nessa trilha, o sol está castigando, as pernas doem, a água está naquele último gole lá dentro da garrafa, ela não sabe mais para onde ir, ela está perdida na trilha. Aí de repente, caminhando ali, perdida naquela trilha, ela se depara com uma encruzilhada, digamos assim, e ela vê uma placa. E nessa placa, ela vê uma seta. E aí nessa seta está escrito, olha, você está em tal lugar e o destino é em tal direção. O destino fica para tal direção. Pense como tudo isso, como essa situação, como o encontro dessa placa muda todo o contexto, muda toda a situação ali. Ela continua cansada? Continua. Ela continua, a trilha continua difícil? Continua. Mas agora ela sabe onde está, e não só sabe onde está, agora ela sabe para onde vai, para onde está indo, para onde ir. Colossenses, irmãos, 3, do verso 1 ao 4, é justamente essa placa aqui, meus queridos. Depois de tudo que Paulo disse nos capítulos anteriores, que a gente vem meditando já com o tempo, diante de tudo que Paulo já falou, da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo, da vitória de Cristo na cruz, agora Paulo para e diz, você está aqui e agora vá para lá. E a gente vai estar meditando nisso. Esse é o ponto de virada da carta aos Colossenses. Nas últimas semanas, nos últimos sermões, nesse texto, nós vimos Paulo, em especial no último culto, a gente viu Paulo combatendo 3 ameaças que rondavam a igreja de Colossos, lembram? A gente viu que Paulo, ele combatia o legalismo, ou seja, a tentação de buscar aceitação em rituais, em regras. Paulo combatia o misticismo, a tentação de buscar a espiritualidade em experiências e visões diversas, e experiências diversas. Paulo também combatia aquilo que chamamos de ascetismo, ou seja, a tentação de buscar a santidade
em esforço humano, em um esforço da privação do corpo. Paulo, a gente viu no último sermão, que ele estava combatendo essas três ameaças que rondavam ali a igreja de Colossos. E Paulo disse, nada disso funciona. Nem legalismo, nem misticismo, nem ascetismo, nada disso funciona. Nada disso tem valor algum contra a carne. Nada disso causa transformação real no ser. Mas então, fica a pergunta, o que é então que funciona? O que então funciona se regras, como vimos no último sermão, se regras não mudam o coração, se experiências não é suficiente para vencer o pecado, se o esforço humano, ele não é capaz de produzir santidade, o que então produz? O que então produz? E a resposta, irmãos, está no texto de hoje. E a resposta é muito simples. E eu vou mencioná-la e estaremos meditando. A resposta é simples, irmão. A resposta é a perspectiva. E eu vou explicar isso. O problema do legalismo, irmãos, não é que o legalismo, não é que as regras em si, elas se tratam de coisas erradas, por exemplo. Nem toda regra em si é errada, nem toda prática em si, ela é errada. O problema é que o legalismo olha para o lugar errado, quando usa as regras para se alcançar, numa tentativa de se alcançar a Deus. O legalismo, ele olha para baixo, ele olha para a terra, ele olha para as regras, ele olha para o próprio esforço, numa tentativa de subir até Deus através das próprias forças. O problema do misticismo, irmãos, é o mesmo. Ele olha para experiências, para as sensações, para as visões, coisas que vêm de baixo, que muitas vezes vêm de uma mente carnal, de um coração enganoso, como Paulo disse, e acha que isso é espiritualidade, como vimos no último sermão. O problema também do que chamamos de ascetismo é o mesmo. O ascetismo, ele olha para o corpo, ele olha para o que come, ele olha para o que bebe, para o que toca, e ele tenta dominar a carne pela força da própria carne, pela força de si próprio. Todos esses olham para baixo, olham para as coisas da terra. E Paulo diz aqui, irmãos, nessa virada, no capítulo 3, nessa virada da carta aos Colossenses, Paulo diz, olhem para cima, igreja, olhem para cima. Se fostes, veja o versículo, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Veja, a solução não é mais esforço. A solução é outra direção agora. A solução não é mais regras. A solução é outra perspectiva. A solução não é mais experiências. A solução é outro foco. Olhem para cima, para onde Cristo está, e deixem que essa visão transforme tudo. Certo comentarista bíblico, ele, comentando essa passagem, diz algo que me marcou ao estudar o texto. Ele vai falar, ele diz que Paulo está ensinando aqui o método positivo de vencer o pecado. E lá na frente a gente vai meditar sobre isso. O método positivo de vencer o pecado. O que é isso? É o princípio de que a gente não vence o mal, irmãos, focando no mal. A gente vence o mal focando no bem. E a gente vai meditar e lembrar de um texto que nos lembra disso. Se você quer ajudar alguém, por exemplo, a vencer a imoralidade, a gente não vai pregar, irmãos, mesmo em conversas, digamos assim, 10 sermões sobre imoralidade, entrando em todos os detalhes sórdidos da imoralidade. Por quê? Porque isso vai criar mais desejo por parte dessa pessoa que luta contra a imoralidade. Isso vai criar mais desejo pelo pecado do que vai criar repulsa. Ao invés de criar repulsa, talvez crie mais desejo. Em vez de pregar, em vez disso, cabe a eu e você, irmãos, meditarmos
conversarmos, aconselharmos, pregarmos o quê? Sobre a glória de Cristo, sobre a beleza da santidade, sobre a alegria de uma vida pura. Precisamos, irmãos, em situações assim, encher a mente com o que é bom, porque é assim que o mal, ele vai perder espaço. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não diz, foquem nos seus pecados e lutem contra eles com toda a força. Não é isso, irmãos, que Paulo está dizendo. Foquem nos seus pecados e lutem contra eles com toda a força. Ele diz, veja o versículo, foquem em Cristo. Busquem as coisas do alto. Ponham a mente lá. E a transformação vai acontecer. Esse texto, irmãos, é curto, essa perícope. São apenas 4 versículos. Mas é um texto denso. É um texto, irmãos, fundacional. É um fundamento para o que vem após, no restante da carta. Tudo que vai vir depois aqui, irmãos, a partir do verso 4, no restante da carta, as ordens que vamos ver nos próximos sermões, as ordens para mortificar o pecado, para se revestir das virtudes de Cristo, para viver em amor, tudo isso depende do que Paulo diz aqui, nesses primeiros 4 versos. Se você não entender, irmãos, esses 4 versículos, o resto da carta vai virar moralismo, irmãos. É por isso que muitas vezes, se usa a palavra de Deus em mensagens moralistas. E se eu e você não entendermos esses 4 versículos aqui, o restante da carta que vamos meditar em próximos sermões, pode virar um simples moralismo. Mas se você entender, irmãos, se entendermos esses 4 primeiros versos do capítulo 3, o resto da carta vai virar de fato vida. Vai virar de fato vida. Então, essa noite eu gostaria de mergulhar nesse texto com vocês. Veja que a estrutura, irmãos, é muito simples. Vamos estar vendo isso. Paulo, ele vai nos dar 3 coisas. Ele vai nos dar um fato, ele vai nos dar uma ordem e ele vai nos dar uma esperança. Fato, ordem e esperança. Isso que Paulo vai nos dar e que vamos meditar aqui. Um indicativo, um imperativo e uma promessa. E a minha oração, o meu desejo, irmãos, é que ao final dessa mensagem, venhamos sair daqui com os olhos no lugar certo. Não com os olhos para as coisas dessa terra, no sentido que vamos estar vendo, não os olhos para baixo, mas com os olhos, irmãos, voltados para cima. Mas antes de entrarmos nos versículos, eu preciso mostrar para vocês, lembrar aonde é que a gente está na carta, nesse momento. Porque o lugar vai fazer toda a diferença aqui, irmãos. Veja, Colossenses se divide em 2 grandes partes. A primeira parte, capítulo 1, capítulo 2, que encerramos no último culto, que é doutrina. Capítulo 1, capítulo 2 de Colossenses se trata de doutrina. É o que Deus fez, é teologia. Paulo apresenta Cristo em toda a sua glória, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele mostra o que Cristo fez por nós. Ele mostra que Cristo perdoou os nossos pecados, que nos deu vida, que triunfou sobre os principados e potestades. Essa é a primeira parte da carta, capítulo 1 e capítulo 2. A segunda parte, que começa agora no capítulo 3, irmãos, e vai até o final do capítulo 4, é a aplicação dessa doutrina. É o que nós devemos fazer agora em resposta a esse ensino que Paulo nos trouxe. Aqui a gente está falando de ética, em certo sentido. Paulo vai falar de mortificar o pecado durante essa segunda parte. Vai falar de revestir-se de virtudes, de viver em amor, de ordenar a casa, o trabalho, os relacionamentos. Veja, é aplicação aqui. Se trata de aplicação. Como aplicar aquilo que Paulo nos ensinou, a doutrina que Paulo nos ensinou, como aplicar isso na vida agora. A igreja de Colossos ouviu, leu, até o capítulo 2. Eu e você ouvimos aqui, até o último sermão, até o capítulo 2. Ouvimos doutrina. Agora, como aplicar isso na nossa vida? Tá, Eric, mas como é que isso se aplica no meu dia a dia? Que diferença isso faz no meu trabalho, nos meus relacionamentos? Enfim, na minha lida diária, nas coisas
do dia a dia dessa vida. É a segunda parte dessa carta aos Colossenses. É disso que se trata, é de aplicação. E aonde é que estamos agora? A gente está agora justamente nessa transição, de uma parte para outra. Colossenses 3, do verso 1 ao 4, é como fosse essa dobradiça, irmãos, da carta. É o ponto onde Paulo sai do que Deus fez e entra no como vocês devem viver. Esse texto que vamos meditar hoje é essa dobradiça, de uma parte para outra. E isso, irmãos, é crucial. Porque no cristianismo, veja, no cristianismo, irmãos, a ordem, ela nunca é invertida disso aqui que eu acabei de dizer. Sempre é primeiro o indicativo, depois o imperativo. Ou seja, primeiro o fato, depois a ordem. Primeiro o que Deus fez, depois o que nós fazemos em resposta. Isso é o oposto, irmãos, de toda religião humana que você encontra aí fora do cristianismo. Toda religião humana diz o quê? Faça isso e você será aceito. Inclusive, no nosso meio evangélico também soa muito essa mensagem, né? Faça isso e você será aceito. O cristianismo diz, irmãos, você já foi aquele que creu, que se arrependeu. Você já foi aceito em Cristo. Agora viva de acordo com essa realidade de quem já foi aceito em Cristo. Toda religião humana coloca o esforço antes da graça. Toda religião fora do cristianismo coloca o esforço antes da graça. O cristianismo, irmãos, pelo contrário, coloca a graça antes do esforço. Por isso, Paulo não começa o capítulo 3 dizendo, agora esforcem-se para ser santos. É assim que Paulo começa o capítulo? Agora esforcem-se para ser santos. Eu ensinei a doutrina a vocês, agora esforcem-se para ser santos. Não, irmãos. Ele começa dizendo, se vocês foram ressuscitados com Cristo. Veja, o fato vem primeiro. A ressurreição com Cristo já aconteceu. E é desse fato que brota todo o resto. É desse fato que brota todo o mais. Veja só, irmãos. William Hendricks, né, comentarista bíblico, ele destaca isso com muita clareza. Ele vai dizer que as palavras de abertura do capítulo, quais palavras? Veja, novamente, se pois foste ressuscitado com Cristo. Essas palavras, irmãos, retomam o que Paulo já disse lá no versículo 12 e 13 do capítulo 2. Veja o versículo 12, sepultados com ele, ressuscitados com ele. Versículo 13 também fala, vos deu vida juntamente com ele. Paulo já havia tocado nesse assunto no capítulo 2, já ouvimos sobre isso. E são, irmãos, também correlatadas ao que ele diz no versículo 20, olha o versículo 20 do capítulo 2. Paulo já disse, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Paulo já vem tratando desse assunto, desse fato. Ou seja, Paulo, ele está construindo sobre o que já estabeleceu agora. Ele já tinha estabelecido algo e agora começa a construir em cima disso. Ele disse, vocês morreram com Cristo. Vocês ressuscitaram com Ele. Vocês estão completos nele. Agora ele diz, então, vivam assim. Olhem a lógica, irmãos. Paulo acabou de refutar, lembram? Final do versículo do capítulo 2. Paulo acabou de refutar o legalismo, o misticismo, o ascetismo. Ele mostrou que essas coisas têm aparência de sabedoria, mas não têm valor algum contra a sensualidade. Por quê? Porque todas elas são soluções terrenas para um problema que é espiritual. São remédios de baixo para uma doença que só pode ser curada de cima. São esforços da carne para vencer a carne. E isso é impossível, irmãos. Vencermos a carne com esforços da carne. E agora Paulo vai mostrar a solução verdadeira. Não é mais esforço, irmãos. É outra direção. Portanto, vejam comigo o verso 1 mais uma vez. Onde Paulo vai nos apresentar um fato. Se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Olha a primeira palavra aí, irmãos, na maioria das traduções. Vai ser o se, né?
E às vezes essa palavra, no nosso vocabulário cotidiano, né, pode trazer uma confusão aqui. Veja, esse se, irmãos, não é aquele se de dúvida, não. Não expressa uma dúvida, não é um se de incerteza. Se é que vocês foram, o que Paulo está falando aqui não é assim, se é que vocês foram ressuscitados, eu não tenho certeza, se é que vocês foram ressuscitados, não é isso, irmãos, não é nesse sentido da palavra no nosso vocabulário, é um se, irmãos, aqui de premissa, tá? É um se de premissa, de argumento lógico, é como dizer, uma vez que vocês foram ressuscitados, dado que vocês foram ressuscitados, já que vocês foram ressuscitados, Paulo ele não está questionando, irmãos. Ele está afirmando e está tirando consequências dessa afirmação. E o que é que ele afirma? Que os colossenses foram ressuscitados juntamente com Cristo. A igreja, né, os crentes em Colossos, foram ressuscitados juntamente com Cristo. Agora pensem comigo. Quando foi que Cristo ressuscitou? Pensem comigo. Há mais de 2000 anos, certo? Um domingo de manhã em Jerusalém, túmulo vazio, as mulheres ali atônitas, né? Sem encontrarem o corpo, os discípulos incrédulos. E quando é que os colossenses ressuscitaram, então? Quando é que a igreja do Senhor ressuscitou, então? Na mesma hora, irmãos. Eu sei que isso parece estranho para muitos. Como é que alguém pode ressuscitar centenas de anos antes de nascer? A resposta está no que chamamos de união mística. E eu vou explicar. Quando Deus olha para Cristo, irmãos, Ele não vê apenas um indivíduo. O que é que Cristo é da igreja? Estão lembrados? Cristo é o cabeça da igreja. Quando o pai olha para o filho, ele não vê apenas um indivíduo. Ele vê uma cabeça conectada a um corpo, que é a igreja. Ele vê um representante. Lembram como Paulo chama Cristo o segundo Adão? Por que o segundo Adão? Lá em Romanos. Porque o primeiro Adão, o que caiu, o que quebrou o pacto, lá no Jardim do Éden era o representante, era o cabeça federal da humanidade, era o representante da humanidade. E Jesus também era um cabeça conectado a um corpo, era um representante. Então, quando o pai olha para o filho, ele vê uma cabeça conectada ao corpo, ele vê um representante unido ao seu povo, E o que acontece com a cabeça, irmãos, também acontece com o corpo, correto? O que acontece com o representante, acontece com os representados. Por que é que eu e você já nascemos pecadores? Porque o nosso representante, Adão, pecou. E representados por ele também pecamos. Já nascemos pecadores. O que acontece com o representante acontece também com os representados. Quando Cristo morreu na cruz, como a gente vem estudando, Paulo já fala isso na primeira parte da carta. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Nós, igreja, tá, irmãos? Nós aqui, a igreja, aqueles que confessam e creem no Senhor Jesus. Quando Cristo ressuscitou, irmãos, nós ressuscitamos com Ele. Não porque estávamos lá fisicamente, mas porque estávamos lá, irmãos, representativamente. A igreja, de forma mística é a palavra, de fato, é unida ao seu cabeça, Jesus Cristo. É como se houvesse, irmãos, um cordão umbilical, espiritual, ligando Cristo a cada um dos seus filhos,
a cada um membro do corpo, que é a igreja. E por esse cordão, tudo que ele conquistou, de forma imerecida, mas tudo que ele conquistou, flui para a sua igreja, flui para os seus filhos. A morte dele conta como a nossa morte. A ressurreição dele conta como a nossa ressurreição. E a vitória dele, irmãos, de forma maravilhosa, graciosa e misericordiosa, é creditada na nossa conta. O que é justificação, irmão? Justificação pela fé, né? Falamos tanto, somos justificados pela fé. Justificação pela fé, irmãos, não é um ato que acontece no nosso coração. O termo é jurídico. Aquele que creu em Cristo, o Pai olha e agora vê não sobre ele os seus pecados, vê sobre ele o sangue do seu Salvador, e ali o Pai carimba como tendo a sua dívida paga, como tendo a sua dívida paga, justificada. E não só isso, porque se a nossa dívida fosse paga, irmãos, e parasse aí, eu e você voltaria a ser devedores, porque eu e você ia voltar a pecar. Mas a nossa dívida é paga, e mais do que isso, o crédito de Cristo é creditado na vida daqueles que uma vez foram salvos, na vida daqueles que uma vez creram em Cristo verdadeiramente. Então, a vitória do nosso Salvador, ela de maneira maravilhosa, graciosa e misericordiosa, é creditada na conta da igreja. Isso não é metáfora, irmãos. Isso é uma realidade espiritual. Paulo já disse isso no capítulo 2, a gente já viu, versículo 12, veja, sepultados com ele no batismo, versículo 12 do capítulo 2, sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. É Paulo que está ensinando. Versículo 13, veja do capítulo 2, e a vós outros que estáveis mortos, aí mais na frente, vos deu vida juntamente com ele. Os colossenses, eles já passaram por isso, já morreram, já ressuscitaram. É isso que Paulo está ensinando. Olha, vocês já passaram por isso, já morreram, já ressuscitaram com Cristo. Agora Paulo está dizendo, vivam de acordo com essa realidade. Vivam como alguém que já morreu com Cristo, que já ressuscitou com Cristo. Aqui, irmãos, no versículo 3 agora do nosso capítulo de hoje, capítulo 3, versículo 3, Paulo ele vai aprofundar isso. Veja, pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Olhem o paradoxo, parece um paradoxo. Olhem, morrestes, veja o tempo, né, do verbo, está no passado. Morrestes com Cristo, veja, no passado, é um fato consumado aqui. Aí ele continua, a vossa vida. Mas se morreram, como é que tem vida? Se morreram, como tem vida? A resposta, irmãos, é que morreram para uma coisa e vivem para outra. Morremos para uma coisa como igreja e vivemos para outra. Morreram para o pecado, para o mundo, para a velha natureza e vivemos para Deus, para Cristo, para a nova criação. É o que Paulo diz em Gálatas. Estão lembrados? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A velha vida acabou. Uma nova vida começa. Uma nova vida começou. E essa nova vida, irmãos, não é qualquer vida. É a própria vida de Cristo fluindo na igreja. Fluindo em seus filhos. Fluindo em nós. Mas olhem onde essa vida está, irmãos. Veja o versículo. Oculta com Cristo em Deus. Oculta com Cristo em Deus. Verso 3. 3 palavras, irmãos, que precisamos entender. 3 expressões, né? Oculta com Cristo e em Deus. Oculta, irmãos. Veja, essa palavra no grego traz a ideia de algo escondido, de algo guardado, de algo armazenado em um lugar seguro. Ou seja, a vida que temos em Cristo, irmãos,
ela não está exposta, no sentido de vulnerável, não está à mercê das circunstâncias ou dos inimigos, ela está oculta, ou seja, ela está protegida, ela está guardada. Isso significa duas coisas. Primeiro, o mundo não consegue ver essa vida. Eu vou explicar o sentido. Veja, olhando de fora, o cristão parece uma pessoa comum. Eu não estou falando do comportamento não, irmãos. Mas veja, ele trabalha como todo mundo, ele come como todo mundo, ele dorme como todo mundo, ele enfrenta problemas como todo mundo, ele fica doente como todo mundo, ele envelhece e morre como todo mundo. O mundo não vê essa diferença, nesse sentido, não estou falando de comportamental. Mas existe uma diferença. Nesse sentido existe uma diferença. Só que está guardada. Está no interior, está no coração, e um dia será revelada. Segundo, esta vida está segura. Oculta, irmãos, não significa frágil, não. Como eu já disse, significa protegida. É como um tesouro guardado no cofre, ninguém vê, mas está lá. Está guardado, está protegido, ninguém pode roubar. Segundo, irmãos, segunda palavra, com Cristo, verso 3. Veja, a vida, ela não está oculta em qualquer lugar, ela não está guardada, protegida em qualquer lugar. Ela está protegida aonde? Guardada aonde? Com Cristo. Onde Cristo está, a nossa vida está. O que acontecer com Cristo, acontece conosco. Se alguém quiser destruir a nossa vida, irmãos, teria, hipoteticamente, que primeiro passar por Cristo. E isso é impossível. Terceiro, irmãos, em Deus. Veja que não para aí. Não para apenas, como se já não bastasse, não para apenas no com Cristo. Mas Cristo está onde? Está em Deus. E nós estamos com Cristo. Logo, irmãos, também estamos com Deus. Com Deus triuno. É o que alguns chamam, irmãos. Deixa eu explicar isso. Veja. Onde é que está? Lembram do que Jesus disse, irmãos? Lembram do que Jesus disse sobre as suas ovelhas ouvirem a sua voz? Lá nos evangelhos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí ele continua dizendo, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. A vida está guardada, protegida com Cristo, em Deus. Ou seja, veja que essa segurança ela é absoluta aqui. Onde é que está a sua segurança, irmãos? Pense, reflita. Aonde está a sua segurança? Porque muitos cristãos vivem inseguros, irmãos. Ansiosos. Às vezes aí, em meio a tantas crises, né? Na sociedade. E se deixam levar por esse cenário terreno e passam a viver com aquele sentimento, aquela angústia de insegurança, aquela ansiedade no sentido da preocupação antecipada com o amanhã, com medo de não serem bons o suficiente, né? Com medo de que Deus os abandone. E essa, irmãos, insegurança revela uma coisa, que é, muitas vezes ainda não foi entendido aonde a vida deles está. Se a sua segurança depende de você, minha irmã e meu irmão, se a sua segurança até aqui você tem chegado com a sensação de que sua segurança depende do seu desempenho, da sua fidelidade, da sua força,
Então deixa eu dizer uma coisa a você. Você tem razão mesmo para viver inseguro. Porque você vai falhar. Vai ter semanas, meses, que você não vai orar como deve, como precisa. Que você não vai meditar na palavra de Deus como deve e precisa. Que você vai cair em tentações. Agora, irmãos, se a sua segurança está em Cristo, que está em Deus, então você pode descansar. Não porque você é forte, é porque Ele, o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é forte. Não é porque você é fiel, mas é porque o nosso Deus é fiel à aliança que Ele fez com a sua igreja. Tem até uma música, né? Eu acho que eu já mencionei aqui. Eu acho que é uma música, é um corinho, eu acho que está na harpa cristã, né? Da Assembleia de Deus. Não lembro, acho que sim. Enfim, que a gente canta. Aqui em si eu não lembro a gente cantar, mas a presbiteriana canta, né? Mas a gente muda o final da palavra. É um corinho que fala sobre Deus ser fiel, né? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. É essa, né? Acho que é. Na verdade não está na harpa não, agora eu lembrei. É um corinho aí, uma música. E no final do refrão diz assim, tu é fiel a mim. Né? A música original diz isso. Tu é fiel a mim. E na presbiteriana a gente quando canta tu és fiel assim. Porque entendemos que a fidelidade do Senhor a nós, na verdade é uma consequência, não é o foco. Deus é fiel a si mesmo. Por que é que Deus mantém a sua fidelidade com a aliança que Ele fez com o seu povo? É porque Ele é fiel a si mesmo. O foco não é a gente, irmãos. Não é a gente que é muito especial e Deus é fiel a nós. Deus é fiel a si mesmo. E como um ser que é fiel a si próprio, Ele é fiel à aliança que uma vez foi feita com o seu povo, com a sua igreja. É por isso que se a sua confiança, se a sua segurança está em Cristo, você pode descansar. Porque você não confia na sua fidelidade a Deus. Na sua fidelidade de que você amanhã vai se levantar e vai continuar vivendo em fidelidade, não. Podemos descansar, porque sabemos que o Deus em quem cremos é fiel à aliança que fez com o seu próprio povo. Podemos descansar em Deus, não porque nós é quem seguramos nele, irmãos, mas é porque Ele é quem preserva e faz perseverar aquele que uma vez creu em Cristo Jesus. O que nós chamamos, né, da doutrina da perseverança dos santos ou preservação dos santos. Quem poderá nos separar do corpo dessa morte, diz Paulo lá em Romanos, lembram? Anjos, principados, potestades, fome, nudez, morte, nada poderá nos separar. Por quê? Por que nada poderá nos separar, irmãos? Porque uma vez que alguém verdadeiramente se arrepende, crê em Cristo Jesus, o próprio Deus é quem preserva a salvação do seu filho, da sua filha. O próprio Deus é quem garante a perseverança dos seus filhos até o final dessa vida. A vida cristã, irmãos, não é você tentando subir até Deus. A vida cristã, irmãos, fala de um Deus que desceu até nós, que nos uniu a Cristo e que nos guarda em Cristo para sempre. E tem outra aplicação que eu gostaria de pensar com vocês. Se vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, por que vivem como se isso não tivesse acontecido? É a pergunta que Paulo faz no final do capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vos sujeitais às ordenanças como se vivessem no mundo? E a pergunta, irmãos, implícita aqui no capítulo 3 se repete. Se vocês já morreram para o pecado, por que ainda vivem nele? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, por que ainda rastejam?
Se a vida de vocês está no alto, por que o coração de vocês está embaixo, nas coisas dessa terra? Isso aqui, irmãos, não é legalismo, é lógica. Paulo não está dizendo, façam isso para ser aceitos. Não é essa a lógica do que está sendo dito. Paulo está dizendo, vocês já foram aceitos, então viva de acordo com isso. Não é esforcem-se para morrer e ressuscitar. Vocês já morreram, vocês já ressuscitaram em Cristo, então parem de viver como mortos, como ímpios. A força para viver a vida cristã não vem do esforço humano, vem da consciência de que você já está em Cristo. Vem de entender que você morreu, ressuscitou e agora está guardado com Cristo em Deus. Quando você entende isso, quando nós entendemos isso, tudo muda, irmãos. Eu já comentei aqui, não vou cansar de dizer, eu praticamente nasci em um berço evangélico. Cresci em um meio, em outros arraiais, né? Cresci em um meio altamente legalista, altamente moralista, com uma cartilha de usos e costumes para seguir, para poder ser salvo, para poder ter a sensação de ser salvo, para poder ter a sensação de que fui aceito e de que continuarei aceito. Foi quando eu entendi, irmãos. Lembra de Lutero? Mais uma vez, lembra de Lutero? Se você conhece a história da Reforma Protestante, um pouquinho da biografia de Lutero você vai lembrar. Lutero, ainda monge, né, da Igreja Católica, ele se retirava, ia para o quarto, passava fome, se privava das tentações do mundo, se privava de inúmeras coisas, numa tentativa, e jejuava, e lia, e orava, e, enfim, cumpria todos os rituais. Só que ele não se sentia, ele continuava sem se sentir merecedor. Não importava a quantidade de obras que ele fizesse. Não importava o quão obediente à palavra de Deus ele parecia ser. Ele continuava sem se sentir merecedor. Ele continuava percebendo que tudo aquilo não o fazia dele merecedor. Eu compartilhava desse mesmo sentimento, irmãos. No meio onde eu cresci. Foi quando eu entendi, irmãos, as doutrinas da graça. Foi quando eu entendi que a salvação é de fato pela fé e não pelas obras, não só da boca para fora, mas na prática também. Que a salvação é pela fé e não pelas obras, e que as obras devem ser consequência de uma fé em Cristo Jesus, e não para se alcançar a salvação em Cristo Jesus, mas consequência de já ter sido salvo. Foi quando eu comecei de fato, irmãos. Se você vai lembrar, se você tiver lido também, né, a história do peregrino, você vai lembrar, ou assistido ao menos o filme lá, que não é tão bom quanto o livro, mas retrata um pouco da história. Lembra do peregrino? O segundo livro mais vendido do mundo, atrás apenas da Bíblia. Se não leem, eu deixo a indicação, irmãos. O peregrino, ele carregava o fardo até que ele entende a salvação pela fé, crê em Cristo Jesus, e aquele fardo cai e ele se sente leve. Foi quando eu entendi que a salvação é pela fé. Que não era aquela cartilha lá de regras e usos e costumes, de não fazer isso, de fazer aquilo, e não ter aquilo, e não ir a tal lugar, e não sei o que, que não era aquilo que fazia de mim um salvo ou não, mas que era a fé em Cristo Jesus, não eram minhas obras, mas a obra de Cristo Jesus nesse mundo e na cruz. Foi quando eu me senti leve. Foi quando eu, enfim, me senti leve. E o interessante é que eu continuei buscando a mesma obediência a Deus. Mas a motivação mudou totalmente, irmãos. Porque se antes eu buscava com aquele peso de se fazer merecedor, para se fazer aceito, para se manter salvo, agora eu fazia por amor, por gratidão ao Deus que me amou primeiro. O meu Deus não me amou quando eu passei a fazer boas obras. Ele me amou primeiro. Ele me alcançou com sua graça, que é irresistível. Ele me deu o dom da fé. E uma vez que eu criei e confiei no Cristo Salvador da igreja, uma vez crido em Cristo Jesus, confiado em Cristo Jesus, agora eu busco praticar as boas obras.
mas por gratidão. A motivação não é mais o esforço humano para se alcançar algo de Deus, mas é a gratidão e o amor a Deus por ter sido alcançado por Ele em primeiro lugar. É isso que Paulo vai. E aí, irmãos, quando a gente entende isso, tudo muda. A luta contra o pecado não é mais você contra você mesmo, é você tomando posse do que já é verdade, é você dizendo para o pecado: você não tem mais autoridade sobre mim, eu morri em Cristo. Meu velho Senhor foi crucificado e eu agora pertenço a Cristo. Eu pertenço a outro Senhor. Eu pertenço ao meu Salvador. E isso é o que Paulo vai desenvolver nos próximos versículos. Ele vai dizer: fazei morrer os membros que estão na terra. E a razão é: vocês já morreram, agora vivam isso na prática. Ele vai dizer: revesti-vos do novo homem. E a razão é: vocês já ressuscitaram, agora vistam a roupa nova. O indicativo, irmãos, vem primeiro sempre. É dele que brota a ordem. E é o que eu queria ver agora com vocês. Veja, irmãos, aí o versículo 1 novamente. A parte B agora. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Percebam que existem duas ordens aí, duas palavras-chave: buscai e pensai. A primeira envolve a vontade, buscar, é agir, é ir atrás, é perseguir, buscar. A segunda envolve a mente, pensar, é ponderar, é meditar, é fixar a atenção, pensar. Paulo ele quer o cristão inteiro, por inteiro, vontade e mente, a ação e a reflexão também, o que fazemos, irmãos, e também o que pensamos. Olha a primeira ordem: buscai as coisas lá do alto. Aí no grego, irmãos, a palavra que Paulo usa não descreve apenas um desejo passivo. Não é tenham vontade. Não é gostem das coisas do alto. Não, irmãos, é uma busca aqui ativa mesmo. Perseguição, uma perseguição zelosa, uma perseguição piedosa, um esforço perseverante. Paulo está dizendo, irmãos, estejais constantemente buscando as coisas lá do alto. É a mesma palavra que Jesus usa quando diz, lembram? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. É a mesma palavra, não é opcional, não é sugestão, é uma ordem. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai as coisas lá do alto. Mas o que são as coisas lá do alto, irmãos? Paulo aqui não está falando de coisas abstratas, né? As coisas do alto, irmãos, são os valores do reino, são as virtudes de Cristo, são as realidades espirituais que brotam da união com Cristo. O próprio Paulo vai listar algumas delas mais adiante na carta: coração compassivo, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, amor. São as coisas que Cristo valoriza, as coisas que refletem o caráter dele, as coisas que têm valor eterno. E onde é que estão essas coisas? Lá do alto, veja o versículo: lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Paulo não diz apenas, percebam, busquem as coisas do alto. Ele diz, busquem as coisas do alto, onde Cristo está. Por quê? Porque o foco não são as coisas. O foco é Cristo. As coisas do alto são as coisas que estão onde Cristo está. São as coisas que fluem dele. São as coisas que ele concede. E onde Cristo está? Assentado à direita de Deus. Uma expressão muito usada na palavra de Deus, né? Mas não descreve uma localização física, irmãos. Aqui está descrevendo uma posição de autoridade. À direita do rei era o lugar máximo. Era o lugar de honra máxima.
na época, nos tempos bíblicos aqui, o lugar de quem governa em nome do rei. Quando Paulo diz que Cristo está assentado à direita de Deus, ele está dizendo: Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Cristo governa sobre tudo, sobre anjos, sobre demônios, sobre reis, sobre nações, sobre a história, sobre os governos, sobre a natureza. Cristo está no controle. Não é o acaso que está no controle, né? Não é o destino, não são os poderes das trevas. Quem está no controle é Cristo. E olhem, quando Paulo diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, ele está dizendo: olhem para o Cristo vitorioso, igreja. Olhem para o Cristo entronizado, olhem para o Cristo que tem toda a autoridade. E deixem que essa visão molde a vida de vocês. Se Cristo está no trono, irmãos, por que muitas vezes nós temos medo das circunstâncias? Se Cristo é quem governa, por que muitas vezes nós vivemos ansiosos pelo amanhã? Se Cristo já venceu os principados e potestades, por que muitas vezes tememos os inimigos espirituais, os inimigos da igreja? Essa visão do Cristo exaltado, muda tudo, igreja. Muda como enfrentamos o trabalho, muda como lidamos com as crises, muda como encaramos a doença, a perda, a morte. Quando olhamos para baixo, o que enxergamos são problemas, irmãos. Quando olhamos para dentro de si mesmo, o que enxergamos muitas vezes é a nossa fraqueza. Mas quando se olha para cima, irmãos, para onde Cristo está, o que vemos é o Rei no trono. E isso pode nos fazer descansar. Uma outra ordem, irmãos. Veja, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja, agora Paulo passa da vontade para a mente. Não basta buscar, é preciso pensar. Não basta agir, é preciso meditar. A palavra pensar aqui significa colocar a mente em algo, significa ponderar, fixar a atenção, deixar que algo ocupe o centro dos pensamentos. É a mesma palavra que Paulo usa lá em Filipenses, quando vai dizer que tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, ele fala essa lista e diz: nisso pensai. Paulo está dizendo, a mente do cristão deve estar ocupada com as coisas do alto. Não ocasionalmente, não de vez em quando, irmãos. Constantemente. Não é como um hobby, mas é como um estilo de vida mesmo. E ele acrescenta, não nas que são aqui da terra, perceba. E não é que Paulo está dizendo, irmãos, que devemos ignorar a vida terrena, não é isso. Ele está dizendo ele não está dizendo para deixar de trabalhar, né, de cuidar da família, sei lá, de pagar as contas. Afinal, o mesmo Paulo vai falar daqui a pouco sobre como o cristão deve se comportar a respeito de tudo isso, de família, de trabalho, de relacionamento, casamento. Então o que é que Paulo está dizendo? As coisas da terra, irmãos, não são as tarefas legítimas que eu e você temos como compromisso todo santo dia, na vida cotidiana. As coisas da terra aqui são as prioridades terrenas, são os valores mundanos. A mentalidade que vive como se só existisse o aqui e o agora. É o viver para acumular, para aparecer, para ter prazer imediato. É colocar aquilo que é temporal, passageiro, no lugar daquilo que é eterno. É fazer daquilo que é vaidade, né? Nas palavras de Salomão,
aquilo que é passageiro, é fazer disso que se esvai, como fumaça, como vapor, como neblina, é fazer disso o alvo da vida. Paulo não está, irmãos, proibindo a vida comum. Não pode pensar sobre a vida comum, não, irmãos. Ele está proibindo a mente comum, a mente secular, a mente mundana. Ele está dizendo, vocês continuam vivendo na terra, mas não deixe que a terra domine o pensamento de vocês. Lembre que somos forasteiros nesse mundo. Lembre que somos peregrinos, que nossa cidadania principal não é a pernambucana, não é a brasileira, não é a ocidental, mas é a celestial. Não deixem que as coisas da terra dominem o pensamento de vocês. Trabalhem, mas com a mente no alto. Cuidem da família, mas com a perspectiva do céu. Mencionei hoje aqui na escola bíblica, vou trazer como um exemplo. Quantos pais, quando se preocupam na criação dos filhos e na educação dos filhos, têm focado apenas na formação profissional? Quando se pensa na melhor escola, normalmente se pensa na melhor escola que vai torná-lo um melhor profissional futuramente, que vai facilitar mais o caminho para uma carreira profissional. Quando, na verdade, a nossa preocupação deveria ser com a formação como pessoa, a formação dos nossos filhos como pessoa, o que envolve como um filho de Deus, como alguém que teme a Deus. Nossa responsabilidade é educar os filhos, irmãos. E nossa responsabilidade em relação à educação dos filhos vai muito além de torná-lo um bom profissional, de fazê-lo bom em disciplinas escolares, matemática, física. A nossa responsabilidade como pais, como mães, é de educar os nossos filhos no caminho do Senhor, de fato. Isso, irmãos, Paulo está dizendo também, olha, lidem com as crises, mas olhando para o trono. Não estou falando, Paulo não está dizendo para ignorar as crises que a gente enfrenta no dia a dia aí fora, não, irmãos. Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso trabalho, não é isso. Lidem com as crises. Sejam bons cidadãos, sejam responsáveis, mas olhando para o trono. Mas olhando para o trono. Agora, irmãos, para encerrarmos, Paulo, ele estabeleceu o fato, vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. Paulo, ele deu a ordem, busquem, pensem nas coisas do alto. Agora, irmãos, por último, vem a esperança. Versículo 4, veja, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Este é um dos versículos, irmãos, mais gloriosos de toda a carta aos Colossenses. E ele responde a uma pergunta que poderia estar na mente dos Colossenses, e que talvez esteja na nossa mente também, na sua mente hoje. A pergunta é, se eu morri e ressuscitei com Cristo, se minha vida está guardada com Ele em Deus, por que a vida ainda é tão difícil? Por que eu sofro? Por que eu ainda luto contra o pecado? A resposta, irmãos, de Paulo. A resposta de Paulo, irmãos, é porque ainda não é a hora. Veja, a vida está guardada agora. Ela está guardada agora. A nossa vida está guardada agora em Cristo, que está em Deus. Mas essa vida que está guardada agora será manifestada depois. O que é invisível hoje será visível amanhã. O que está oculto hoje será revelado amanhã. Então existe, veja, um agora, mas existe também um quando. E Paulo quer que os colossenses e nós vivamos esse agora à luz do quando, que está aí no versículo. Olha a primeira parte do versículo, veja. Quando
Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Veja, parem nessa expressão, Cristo, que é a nossa vida. Paulo não diz Cristo, que é parte da nossa vida. Ele não diz Cristo, que é importante para a nossa vida. Ele diz Cristo, que é a nossa vida. Isso aqui é radical, irmãos. Paulo não está dizendo que Cristo é um aspecto da existência cristã. Ele está dizendo que Cristo é a existência cristã. Ele não é um complemento. Ele é o centro. Ele não é um acessório. Ele é a essência da vida cristã. Tirem Cristo e não sobra nada, porque Ele é a vida. Em João, capítulo 19, estão lembrados? Jesus diz, porque eu vivo, vós também vivereis. Gálatas 2:20, conhecido da igreja, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, também bastante conhecido da igreja. Lembram? Para mim o viver é Cristo. A vida do cristão não é uma vida autônoma, irmãos, que recebe a ajuda de Cristo de vez em quando. É a própria vida de Cristo fluindo através de nós. Lembram do exemplo da videira? Somos galhos ligados à videira. A seiva que corre em nós é a seiva dele. Somos membros ligados à cabeça. A vida que nos anima, irmãos, é a vida dele. E isso muda tudo. Se Cristo é a nossa vida, então a nossa existência não depende das circunstâncias, depende dele. Se Cristo é a nossa vida, então a nossa identidade não é definida pelo que fazemos ou pelo que temos, é definida por quem ele é. Se Cristo é a nossa vida, então o nosso futuro não está nas mãos do acaso, está nas mãos dele. Agora olha o que Paulo diz que vai acontecer. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então o quê? Vocês também serão manifestados com ele em glória. A palavra manifestar, irmão, significa tornar visível o que estava oculto, revelar o que estava escondido. Paulo está falando da segunda vinda do nosso Salvador. O dia em que ele voltará, irmãos, não mais como um servo sofredor, mas como rei glorioso. Não mais como cordeiro apenas, mas como leão. Não mais oculto, mas manifesto, não mais em humildade, mas em majestade, como rei que ele é. Agora Cristo está oculto aos olhos do mundo, em certo sentido. O mundo pode não ver, o mundo pode não reconhecer em sua totalidade, o mundo em sua totalidade não o adora, mas o mundo olha para a história. O mundo, inclusive, olha para a história e vê caos, olha para a política e vê confusão, olha para o sofrimento e pergunta onde está Deus. Mas um dia, irmãos, Cristo ele será manifestado. E naquele dia todo olho, sem exceção, o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, não haverá mais dúvida, não haverá mais debates, não haverá mais incredulidade. Ele será visto como ele é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que sempre esteve no trono. E agora, por último, vem a parte mais gloriosa. Então, vós também sereis manifestados com ele em glória, termina o versículo. Olhem isso, quando Cristo for manifestado, nós seremos manifestados com ele. A glória dele será a nossa. A revelação dele incluirá a nossa revelação. Lembra o que Paulo disse, que a nossa vida está guardada com Cristo em Deus? Agora ele diz, o que está oculto será manifestado. O que o mundo não vê hoje, o mundo verá naquele dia. Agora, o mundo olha para a igreja e vê gente comum, que sente fome, que sente sono, que tem que trabalhar, que muitas vezes é fraco,
que também cai, que também peca, gente que sofre também, que também luta, que também tem suas inconsistências, que também tem seus pecados. Mas naquele dia, esse véu será tirado, irmãos. E o que aparecerá não será as nossas fraquezas, será a glória de Cristo em nós. Seremos manifestados como que realmente somos, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, participantes da natureza divina, participantes dessa vitória divina. João diz a mesma coisa na sua carta. Estão lembrados? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. João vai dizer, seremos semelhantes a Ele. Não mais lutando contra o pecado, não mais carregando corpos fracos, frágeis, não mais vendo por espelho, embaçadamente, mas agora vendo face a face o nosso Salvador. Toda a transformação que começou na conversão, irmãos, será complementada. Irmãos, pense na imagem lá do começo. A pessoa na trilha, perdida, cansada, sem saber para onde ir. E então a placa com a seta, você está aqui e o destino é ali. Como eu já disse, esse texto é essa placa. Paulo nos mostrou onde estamos e nos mostrou para onde vamos. Onde estamos? Mortos e ressuscitados com Cristo. Unidos a Ele de tal forma que o que aconteceu com Ele acontece conosco. E para onde vamos? Para cima, para as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, não para as sombras do legalismo, não para as ilusões do misticismo, mas para Cristo, para o trono, para a realidade celestial que deve governar a nossa vida terrena. Essa é a ordem. Isso é como vocês devem viver. E o que é que nos espera? Glória. Quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Essa é a esperança, irmãos. Isso é o que nos guarda. Isso é o que esperamos. A placa, irmãos, está diante de vocês. Você está aqui, morto e ressuscitado com Cristo. O destino é ali, glória com Ele. Agora, igreja, caminhem. Ao sair por essas portas e voltarem para suas casas, quando o dia de amanhã iniciar e você voltar para a sua rotina cotidiana, lembre-se disso. Caminhe agora cada vez mais olhando para o alto, para as coisas do alto. E cheguem lá. E busquem essa obediência, essa ordem, a obediência a essa ordem por gratidão, porque vocês já foram mortos em Cristo e ressuscitados com Ele, já foram crucificados nele e ressuscitados nele. Agora vivam como quem de fato está nessa posição de filho de Deus, de noiva de Cristo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor,